sendo o último programa Viva Voz Saúde do ano de 2025. Eu estou em ótima companhia aqui com o nosso convidado Jacques Bezerra e com o nosso operador do estúdio, Geraldo Rodrigues. Nós três hoje estamos já nos encaminhando para o final do ano. A praia aqui, quase de frente à rádio, a praia de Copacabana, está cheia de turistas. Eu nunca vi tanto turista assim. Eu dei uma passadinha antes de subir. Tem muito turista, eles estão assim, você olha para eles, você vê que eles estão felizes, né? Porque o dia está absolutamente lindo, acho que não tem nenhuma nuvem no céu e parece que vai ficar assim pelo menos até amanhã, pelo menos até o domingo, né? Então hoje é dia 27, eu espero que o Natal de todos tenha sido, na medida do possível, muito bom. É uma data que é uma data muito familiar para quem tem família, obviamente. Depois eu até durante o programa eu vou conversar um pouquinho sobre esse tema com o nosso convidado, que é o psicólogo Jacques Bezerra, porque a gente sabe que para muitas pessoas essa é uma data difícil, né? Para um número imenso de pessoas é uma data muito alegre, troca presente, come carboidrato até à vontade sem culpa, mas para muitas pessoas é um momento muito difícil. Eu sou marido de uma terapeuta, eu fiz terapia há mais de 20 anos e estou aqui entrevistando um terapeuta e eu sei que, por exemplo, minha mulher, quando estava mais na ativa, não tirava férias nesse período, nem de Natal, nem de Réveillon, né? E aí eu vou pedir para rapidamente o nosso convidado abordar esse aspecto das festas, né? Nós estamos agora fazendo um programa que ele é como se fosse uma continuação do nosso último programa do mês de novembro, que foi sobre um tema que me quase todos os temas que eu trago aqui são temas que me são muito caros. E esse particularmente ele me é muito caro, que é a automutilação, a violência contra si mesmo de várias formas e culminando muitas vezes com suicídios, com tentativas ou com suicídios, com tentativas, entre aspas, bem-sucedidas que levam à morte da pessoa. E isso, para mim, é como se fosse uma falência da sociedade como um todo, né? Nós não conseguimos construir um mundo em que isso não ocorra. E a impressão que eu tenho, sem bola de cristal e sem ser um especialista como você, é que isso poderia ser possível de ser construído, né? Um mundo mais fraterno, um mundo mais unidade, né? A fraternidade é uma coisa muito de Jesus Cristo e a unidade muito de Buda, né? Mas no fundo é meio que a mesma coisa, né? Se você tem um irmão teu sofrendo, talvez ele não diminua aquele sofrimento porque ninguém está vendo que ele está sofrendo, e quem está vendo não presta atenção, quem está prestando atenção acha que não vai fazer nada ou não quer perder tempo com isso. Mas antes da gente iniciar o bate-papo e eu apresentar o convidado, eu queria fazer um comentário sobre algo que também está mexendo muito comigo, que é um outro tipo de violência, que é a violência do homem contra a mulher, culminando muiedades vezes com o feminicídio. Então, eu agora, antes de vir para o estúdio da rádio, eu editei uma entrevista editei um pequeno trecho de uma entrevista que eu fiz em 2019, aqui no nosso programa, 2019, quer dizer, já vai para 7 anos isso, com um sociólogo uruguaio chamado Emiliano Rogido.
E ele faz uma definição da palavra feminicídio e explica por que é importante a gente usar esse termo e não generalizar como se fosse um homicídio como outro qualquer. Eu fiz uma edição de 4 a 5 minutos. Na reedição do nosso programa de agora, eu vou colocar um link, quem tiver a oportunidade, tiver interesse no assunto, porque isso me mexeu muito, porque há 2 dias atrás foi sepultada o corpo de uma moça chamada Tainara, que foi morta, não sei se por um ex-namorado, ex-companheiro, não sei o que era, mas era ex, né? Mesmo que não fosse ex, mas... e ele atropelou a moça intencionalmente, aparentemente, e carregou o corpo dela por mais de 1 quilômetro. E ela resistiu o quanto pôde no hospital por algumas semanas e há 2 dias veio a falecer. Eu acho que isso deveria ser um marco. Não que outros feminicídios não tivessem importância, mas esse foi tão bárbaro, tão cruel, né, e tão deslavado. Ele, quando foi interrogado, ele disse que não conhecia a moça, que aquilo foi um acidente, aconteceu, que ele não percebeu que estava arrastando a moça, só que ele foi denunciado por um indivíduo que estava com ele dentro do carro, né? Então, um sujeito covarde, sujeito, enfim, não tem nem adjetivos, nem quero perder. Douglas, ex-companheiro. Ex-companheiro dela, o nome dele também não interessa. Sim. Mas eu acho que vale a gente tocar no assunto e colocar como a nossa manifestação aqui absolutamente contrária, e mesmo achei, é uma coisa aterradora a quantidade de situações de violência, em geral masculina, contra as mulheres. Então, enfim, fica aqui o nosso, não sei, eu não chamo nem disso de protesto, mas é um desabafo mesmo meu e solidário às nossas irmãs de gênero oposto ao nosso, mas que merecem todo o nosso respeito, e a gente tem que entender que isso tudo que nós vivemos é uma coisa só. Eu nem vou falar do meu lado espiritual, que enfim, eu entendo a vida como uma continuidade, então para mim existem outras vidas futuras, e numa delas a gente pode vir mulher, na outra vem homem, outra vem mulher, né? Então, mas isso é papo para outro dia. Eu queria que você, Jacques, se apresentasse rapidamente e dissesse para os ouvintes o porquê, porque nós fizemos um programa sobre esse tema, sim, da automutilação e das tentativas de suicídio, e foi você que me propôs que a gente fizesse outros, desse uma continuidade. Isso. Eu concordei na hora, porque eu acho que esse tema é um tema necessário para ser trabalhado sem tabus, né? Porque é um tema importantíssimo em termos de saúde pública. Depois você vai mostrar para a gente aí os números que envolvem esse tipo de situação. E é também uma coisa assim, eu entendo a vida como uma coisa divina, é uma dádiva. E quando a gente percebe como é que a vida se dá, né, como é que um ser humano surge, são milhões de mecanismos fisiológicos, de células e de hormônios e de órgãos que se preparam para esse nascimento. Quer dizer, não é uma coisa fortuita que você joga ali um troço e... Mesmo uma semente por exemplo, de uma árvore frutífera, aquela semente para virar árvore já é um processo maravilhoso, meio mágico, né? E de repente, uma pessoa encerra esse processo. É preciso que a gente discuta mesmo, né? Para que a sociedade não só tome conhecimento da dimensão disso, mas também possa fazer reflexões sobre como mudar esse cenário, né?
E a própria pessoa que está sofrendo e que entende o encerramento ali da sua própria vida como a saída, a própria pessoa precisa ter mais espaço para pensar nisso, para repetir melhor, para pesar melhor, porque muitas vezes a gente percebe, aconteceu comigo uma vivência que eu tive pessoal de uma pessoa que retirou a própria vida, com uma expectativa de que algumas coisas fossem ocorrer para a prole dela, de melhor do que ela estava podendo oferecer, e nada daquilo que ela imaginou aconteceu. Quer dizer, foi uma coisa em vão. Uma vida que se perdeu e que no futuro nada daquilo que ela imaginava, sem eu entrar aqui em detalhes, mas nada daquilo que ela se imaginava aconteceu. Então, vamos então começar a nossa conversa, você se apresentando, apesar de você já poder pedir música no Fantástico, que já veio aqui mais de 3 vezes, já pode pedir música. E, apesar disso, muita gente pode não ter conhecido você, não ter acompanhado o programa. Então, se apresenta rapidamente e aborda um pouquinho aquela questão inicial que eu te propus, que é a questão do impacto das festas para muitas pessoas. Vamos lá. Um prazer você estar aqui com a gente. Prazer é todo meu, Alexandre. Agradeço mais uma vez de coração o convite. Boa tarde a você, boa tarde, Geraldo, meu querido. Boa tarde aos ouvintes, a quem vai nos assistir logo mais, né, pelo vídeo. E trazendo hoje tantos temas que você já trouxe, tão sensíveis, pertinentes, necessários, no final de ano, onde nós estamos celebrando a vida, estamos celebrando o renascimento, estamos celebrando o encerramento de um ciclo e a possibilidade, né, de uma vivência de um ciclo existencial novo. E você nos traz essas realidades cotidianas tão duras, tão brutas, e nós precisamos dessa licença, né, dos nossos ouvintes que nos assistem, para poder abordar essas questões também, que faz parte da vida humana também em sociedade. Mas fala um pouquinho de você. Eu sou Jacques Bezerra, sou psicólogo clínico, atuo como professor universitário em psicologia. Aonde? Na Unicarioca, Campus Meia, Campus Rio Comprido, mestre em psicologia pelo FRJ, doutor em ciências pela Fiocruz. Estou agora cursando o estágio em pós-doutorado na Rural, em Seropédica, em educação. E trabalho, meu cotidiano é muito integrado no cenário das dependências químicas e não químicas, comportamentais, com esse universo, né, cotidiano tão desafiador, né, na forma individual e na forma coletiva, família, grupos, sociedade. E, a partir da sua fala primeira, das festas de fim de ano, e nas festas de modo geral, os grandes marcos de intervalo das rotinas, né, previsíveis para os grandes feriadões, ainda mais feriadões com uma conexão religiosa, espiritualizada, e outros também. Para muitos, né, um contingente bem expressivo, é um momento de alegria, de descanso, de festividade, quebra de rotina. Mas também, para um contingente também expressivo, são momentos muito delicados, porque momentos onde várias pessoas, como hoje, nesse exato momento, estão vivenciando uma profunda solidão. Uma solidão existencial por não ter, neste momento, como identificar que faça parte de uma rede de pertencimento socioafetiva, desde famílias consanguíneas, como na dimensão também de famílias espirituais, amigos, colegas, não reconhecem essa existência. Há pessoas em profundo estado de solidão. Há pessoas que estão, mesmo em família, vivenciando um profundo estranhamento de não pertencimento, de não inclusão,
ou que estão de forma deliberada vivenciando uma exclusão por diversas questões a ela alheias muitas das vezes, também por questões de preconceito, por exclusões, questões por visão do mundo política, visão do mundo religiosa, visão do mundo sociocultural, visão de valores. Então, assim, há pessoas também, muitas com traumas muito profundos que vivenciaram nesse momento especial de vida, em Natal, Ano Novo, Carnaval, Semana Santa e Páscoa e feriados de República, de Estado, que também tiveram experiências de vida muito difíceis, muito traumáticas, nesses marcos temporais e não dissolvidos, e cada vez que esses feriados ressurgem, esses tempos de intervalo ressurgem, é uma reatualização, uma atualização emocional de feridas e de dores muito profundas, muito presentes, não cicatrizadas. Então, assim, há esse lado todo assim da vastidão humana, Alexandre, que torna esse momento muito sensível e de alto risco para a existência humana. Às vezes, esses momentos de muito desafio existencial, até de impasse em si, continuar existindo ou não. Então, há todo um cuidado necessário da sociedade, né, para com todas essas pessoas que têm essa história de vida, essa narrativa de vida. E você confirma aquilo que eu disse, que os terapeutas têm muito cuidado nessa fase em estar disponíveis para os seus clientes, seus pacientes, né? Com certeza. Dia 24 agora, por exemplo, eu busquei ter contato com todas as pessoas que assistem, que acompanham em terapia individual. Eu sei que para uma grande parte, quase 100% dessas pessoas, o Natal, né, ia ser uma noite de Natal, ia ser algo muito desafiador, por vezes muito insustentável, por vezes muito encruzilhada existencial e emocional, e eu busquei entrar em contato ao longo do dia, início da tarde, eu entrei em contato, e foi um contato diferenciado, que não foi o contato, o encontro com outro, mais costumais, de via mensagem de texto. Eu liguei para cada um, foi viva voz, peguei o telefone e conversei. Os que me atenderam, né, eu conversei com cada um com muito cuidado, muito carinho, muito acolhimento, né, para saber como seu dia estava fluindo ou não. Então foi uma escuta, uma partilha necessária. Não temos férias nesses períodos, né? São os momentos para nós mais delicados, que temos que estar mais presentes, mais disponíveis, mais abertos para o outro. E as nossas famílias precisam compreender, acolher e entender isso. Muito bem. A dimensão dessa barbaridade, né, contra a existência da mulher é algo necessário ser destacado, afirmado, porque é a dimensão de 100% de coisificar o outro ser humano, né? Esvaziar toda a sua potencialidade, todo o seu direito, toda a sua existência singular, individual, toda a sua autonomia e independência, não enxergar a mulher, né? Nesse caso, né, porque o crime ocorre basicamente porque é uma mulher. A mulher é vista como não ter direito à sua existência, à sua autonomia, à sua independência, à sua singularidade, o seu caminhar, a sua autoria na vida. Eu acho que desculpa te interromper, a frase o verbo que você usou na abertura desse tópico, eu acho que define exatamente tudo o que eu penso. Você usou o verbo coisificar. Eu não sei nem se esse verbo existe no Wise, existe? Também desconheço, mas nós compreendamos mas ele, o sentido. Vamos dizer, ele define exatamente, é o símbolo, né, de que a outra pessoa não é uma pessoa, é uma coisa. Uma coisa. É um corpo
que está disponível ao bel prazer de usos e frutos de uma outra pessoa, que não é pessoa, né? Não tem essa categoria de pessoa, porque não é um ser humano. Uma né? coisa. Também é um... então, assim, muito... E você trouxe uma fala que vai muito ao encontro da nossa proposta dialógica de hoje, Sim. que é a falência da sociedade. Sim. Né? Porque é a total falência da sociedade enquanto comunidade, enquanto vida em comum, enquanto questões de sermos solidários, sermos empáticos, sermos colaborar, cooperar e saber que o outro é fundamental para a minha existência. Até porque eu só me reconheço como Jacques, porque você existe, Alexandre, e só a diferença é o que institui e possibilita a minha identidade, não é o igual. A diferença é fundamental para que cada um possa instituir a sua identidade particular. E se eu elimino a diferença, eu também elimino essa pessoa aqui. Porque eu não tenho o contraponto, eu não tenho a dialética, eu não tenho a outra possibilidade de vivenciar a diferença que me potencializa, inclusive. E quando você também retomou o nosso último encontro de novembro, a você propôs que nós pudéssemos ter outros encontros, é porque na nossa última fala, estamos pontuando, né, a crise suicida. Que foi o título do programa. Foi. Isso remete basicamente a um recorte dessa condição existencial, que é a ideação suicida, você planejar o suicídio e você via tentativa e praticá-lo, né? Ou seja, no comportamento suicidário. E todo o viés da prevenção, quase 100%, da prevenção internacional e também brasileira, é voltada para esse recorte, né? Assim, desde a ideação até a etapa final de consumar o suicídio ou ter um insucesso, né, aspas, e ficar na tentativa depois de se planejar. Até porque pode-se passar da ideação direto para o ato, independente de ter o planejamento. Comportamentos impulsivos, impulsividades por questões diversas, né, queimam essa etapa do planejamento. É possível que aconteça isso. Mas todo o universo da prevenção, centrado no modelo da OMS, um modelo médico e um modelo da medicina, né, e basicamente com o recado da psiquiatria, necessário, evidentemente que mas é voltado para evitar a morte. A prevenção, a grosso modo, para impedir a morte, porque se trabalha basicamente com fatores de risco. E quais são esses fatores de risco que são mais trabalhados? Ou seja, é a dimensão da pessoa já ter tentado antes, porque há uma literatura, né, que compreende, né, por dados estatísticos, que a chance de alguém tentar um suicídio já antes de ter tentado é 5 a 6 vezes mais forte. Então, uma pessoa que tentou uma vez tem 5 a 6 vezes mais chance de tentar uma segunda vez. Então, esse é o fator de risco. Alguém já tentou antes. E integrando essa compreensão, é a dimensão dos transtornos mentais. Ou seja, que o suicídio ou a sua tentativa, estudos científicos, né, o que é mais produzido e divulgado, digamos que 97% das pessoas que tentaram o suicídio e consumaram, os que tentaram e não consumaram, apresentavam antes, né, doença mental ou transtornos da saúde mental. Então, assim, aí lê-se basicamente questões de depressão, a depressão, e também ansiedade. E outras questões também vêm, né, nesse universo. Mas aí todo o processo, muito dele é centrado nesse modelo, nessa compreensão de evitar que aconteça a morte antecipada,
pelo suicídio a partir de fator de risco. Só que isso é insuficiente, é muito insuficiente na dimensão da prevenção. A prevenção, que vai muito ao encontro de sua fala, setores que estudam da sociedade, né? A prevenção, ela é de fato possível, aí vamos ao porquê de hoje, a partir do momento que a gente venha a afirmar a vida. É necessário afirmar a vida. Se eu vou pensar em prevenção em relação ao suicídio, é a promoção da vida, é potencializar a vida em suas condições humanas possíveis, criativas, saudáveis, alegres, felizes, integrais, sistêmicas. Então, quando eu trouxe para você, a propósito de nós pensarmos, é porque o suicídio é algo, evidentemente, como é compreendido, né, há muito, algo complexo, multifatorial, multicausal, e não pode ser reduzido a uma questão individual e nem determinista, e nem de uma causa-efeito identificada por questões de um diagnóstico de saúde mental, por exemplo, ou de um até porque pessoas que não têm transtorno mental ou doença mental também praticam e praticaram o suicídio, porque o que existe é um sofrimento existencial, é o sofrimento humano. E o suicídio é um processo construído, aspas, ao longo da vida. Não nasceu do acaso, não acontece de um momento isolado, de uma existência toda cotidiana, em vários cotidianos, né, que possibilitam e que conduzem isso. Você falou da questão na sua terceira intervenção, por assim dizer, que você trouxe o quanto não sei se usou o termo violento, como suicídio é algo violento, mas foi algo similar a isso. Sim. E me veio no momento seguinte, é uma morte violenta, sim, porque a vida é violenta, porque os cotidianos são violentos, e porque toda a desesperança, o desamparo, a coisificação que é ser humano é muito violenta e insustentável. E não se pode universalizar, nem abstrair, tá? Que ele se suicidou porque estava em depressão profunda. Sabe-se, evidentemente, que tem os diversos níveis de depressão. É um né? risco, né? É um risco. Ou questão de ansiedade, porque tinha um bipolar, ou era um borderline, ou tal. Há um ser humano com toda uma história de vida, que tem um sexo, que tem um gênero com sua identidade particular, que tem uma cor de pele, que tem uma condição social, que tem uma condição de trabalho ou não, que tem uma origem étnica, que tem uma identidade racial. Que construiu ou não uma autoestima elevada. Lógico, que é deficiente ou não, que tem uma história formativa escolar ou não, que é um imigrante ou não, que é ou não um indígena, se é um idoso, se é uma criança, adolescente, se é um adulto. Há todas questões que se entrecruzam, que potencializam condições, por vezes, muitas vezes, muito difíceis, mas na periferia ou não, se é pobre ou rico ou não. Se tem uma religião que é integrada, que é acolhida, ou que é escrachada, que é violada, ou não. Sabe? Se está inserido numa família harmônica ou não. Ou não. Se é visto, se sofre bullying ou não, em qual ambiente de trabalho, se sofre uma forte pressão
adoecida, não humana e muito cruel de chefia, de superior no trabalho, se está com burnout, o estresse crônico avassalador, que exaure o ser humano. Você deu o título do programa, que os ouvintes já sabem que eu peço sempre ao convidado que dê o título do programa. E o título que você sugeriu, eu estou lendo aqui, foi Vulnerabilidades para o Existir. Essas vulnerabilidades, em parte, se traduzem pelo que você acabou de falar, né? Sim. As situações que deixam a gente vulnerável, né? Mas fecha esse título dando a seguinte questão, que você completou o título do programa como Vulnerabilidades para o Existir e a Prevenção do Suicídio. Ou seja, você colocou, para a prevenção do suicídio, você colocou algumas preocupações ou alguns passos que precisam ser dados ou alguns passos que precisam ser compreendidos como necessários, né? Se você pudesse recapitular, que vulnerabilidades para o existir seria esse? Porque, por exemplo, você falou na complexidade do problema, e eu concordo. Vamos imaginar que você seja uma pessoa que tenha, como eu mencionei, uma autoestima boa, você foi bem formado, bem educado, tinha uma família acolhedora, e você tem um chefe tirano. A influência desse chefe tirano sobre o seu psique pode ser uma. E sobre uma outra pessoa com autoestima baixa, sem recursos, que não foi bem, que está ali, nem sabe como é que conseguiu aquele emprego. Esse chefe tirano pode exercer sobre essa pessoa um papel, né, que não exerce sobre a outra. A outra pode até, então eu vou pedir demissão. Você não vai me falar se passar pelo que você acabou de me passar, nem mais uma vez, eu vou pedir demissão agora, eu vou procurar um lugar melhor, né? E seriam essas as vulnerabilidades, quer dizer, existe o meio e existe a gente. Se o meio é hostil, se você tiver harmonizado, aquela hostilidade você passa por cima, e não digo passe por cima, não é que você ignore, né? Mas não te derruba, né? Enfrenta com mais altivez. Isso, é um pouco isso que e as vulnerabilidades, como elas são muitas, né? Os tiranos também são muitos, podem ser na escola, no trabalho, na própria família. Conheço família com tiranos, sim. Nossa, né? Mas fala um pouquinho dessas vulnerabilidades novamente, para ficar bem claro para quem estiver nos ouvindo, inclusive para mim. Me permite que eu apresente aí para vocês dados que eu trouxe? Claro. Para poder, claro. Pesquisa prévia que eu fiz para estar aqui com vocês. Por exemplo, a OMS, né, em 2019, no seu documento Suicídio no Mundo, trouxe os seguintes dados. Suicídio anual. Um pouco menos de 800 mil suicídios anuais. Uhum. Isso os notificados. Uhum. Né? No planeta. Os notificados. Então aqui é uma morte a cada 35 segundos no mundo por suicídio. Tá? Quase 2 por 1 minuto. O Brasil, 8º país em números absolutos de suicídio. 8º país do planeta. Do planeta, em frequência. Né? Absoluto, 8º. Então, a média no Brasil, anual, esse é dado de 2021 do MS, no boletim epidemiológico, né? Da saúde, né? Governo brasileiro. Então, assim, a média é de 11 a 14 mil mortes por ano no Brasil de suicídio. 11 a 14 mil mortes. Fala olhando para a câmera.
para que fique mais, assim, dá mais ênfase ao que você está dizendo. Dados, um estudo brasileiro, de 2010 a 2019, que na saúde, né, âmbito federal, OMS, no seu boletim de 2021, nos deu os dados que a média de mortes no Brasil por suicídio, a essa época aqui, 11 mil mortes. Outros estudos apresentam uma faixa de 11 a 14 mil mortes por ano notificadas de suicídio. Isso quer dizer que no nosso país, dados de 21, 31 mortes por dia, média. 31 mortes por dia no Brasil de suicídio notificados. E foi identificado. Então, o número de homens nesse universo é quase 4 vezes maior do que o de mulheres. No Brasil, isso é um padrão internacional, mas no Brasil, né, quase 4 vezes mais homens se suicidam do que mulheres, anualmente a cada dia. É 3,5, 3,6. De 2010 a 2019, no Brasil, houve 112.230 mortes de suicídio. 112 mil? De 2010 a 2019. 43% de aumento. De 2010, tivemos 9.454 mortes. 2019, 13.523 mortes. Esses são dados primeiros no contexto mundial e no contexto brasileiro. Eu tô me recordando do nosso programa anterior, aquele que eu mencionei, nós já fizemos sobre outros temas, mas o nosso último programa do mês de novembro passado, eu te fiz um questionamento, porque o Geraldo trouxe uma pergunta. Eu lembro. O Geraldo, nosso operador aqui do estúdio, que foi a relação entre depressão e suicídio, ou pelo menos tentativa de suicídio. E eu comentei, porque você tinha acabado de dizer que os homens cometiam e tinham sucesso nas tentativas de suicídio mais do que as mulheres. E aí eu te perguntei, porque a gente sabe que existe mais casos de depressão e de ansiedade em mulheres do que em homens. Então, a expectativa, entre aspas, né, seria de que houvesse mais suicídios de mulheres, por essa associação com a depressão. E você fez um comentário que me chamou a atenção, que foi que as mulheres tentam mais o suicídio que os homens. Só que os homens alcançam o objetivo mais do que as mulheres, não é isso? Mulheres então, têm mais ideação suicida e os homens tentam mais. E a forma que os homens tentam são formas mais violentas. Então os homens também tentam mais do que as mulheres. Sim. Tá. Eu te mandei, sem a gente fugir do tema, você já trouxe alguns fatores aqui para a nossa bancada hoje, que você falou em os fatores de risco. Você pode ter instrução, você pode ter situação econômica, você pode ter situação familiar, que tudo podem, se tiverem desequilíbrio, serem fatores de risco, né? E eu estava vendo eu fiz um programa aqui há não muito tempo, com um psicólogo, que, se não me engano, foi você que indicou, que foi Sim. o Sérgio Davico, né? Perfeito. E nós fizemos um programa aqui, cujo tema foram as bets. Uhum. E agora, o canal Metrópolis, né, que é um canal de notícias, também um portal de notícias, vamos dizer, e ele deu o seguinte, a matéria do dia 1º de dezembro, quer dizer, desse mês ainda.
E você estava falando em ideação, né? Suicida. Olha a manchete dessa matéria do Metrópolis. Transtorno do jogo, 2 pontos. 80% dos viciados em bets têm ideias suicidas. O que o termo técnico é a ideação, né? Você pensar em algo. A gente pode, uma vez na vida, uma vez, sei lá, no mês, no ano, poxa, eu queria morrer. Mas isso não é uma ideação suicida. Isso é um pensamento fugaz, do mesmo jeito que você fala que queria ganhar na loteria, ou queria, enfim, aquilo não faz parte da sua vida, né? O que faz essa ideação suicida? E o que você acha que, em relação às bets, que é uma coisa que tem me preocupado muito, na edição do programa, inclusive, botar um link para esse programa que eu fiz com o Sérgio Davi, que foi indicação sua. Por exemplo, o que você acredita que... Nós estamos falando das bets, imaginando que a pessoa tenha perdido, né? Sim. Que a ideação suicida não vem se o sujeito ganhou. O que você acha que acontece? Quais são os mecanismos ali que desconstrói o cara, a autoestima da pessoa, da mulher? Pode ser homem ou mulher, né? Dependente de bet ou de qualquer outro tipo de jogo. O que acontece que faz o sujeito pensar em se matar? Nesse contexto particular dos jogos de azar, né, traz o termo de vício, né? Que não é um termo tão correto, isso. Não é correto, né? Já foi muito usado, mas hoje em dia a gente tem uma questão de moral, de julgamento, né? Muito negativa, né? É uma dependência, né? Uhum. Se a pessoa desenvolveu um transtorno nesse sentido, levando, primeiro, uma angústia profunda em não conseguir frear o seu comportamento, a sua impulsividade, para dizer não ao jogo, né, ou ao contato com a tela. Ou seja, é uma imersão cotidiana tão avassaladora, sequestra a vontade humana, a pessoa perde a sua autonomia e independência em lidar com essa situação. E isso traz uma profunda angústia, uma exaustão cognitiva, física, social, existencial muito profunda, levando a um profundo descuido de si em questões cotidianas básicas, como o autoasseio, quanto à alimentação, quanto ao dormir, ao descanso, quanto a cumprir tarefas do seu cotidiano de trabalho, estudo ou família, sociais. E no extremo, evidentemente, acontece muito, né, altas dívidas, né, altíssimas dívidas em momento muito rápido, muito curto, que se acumulam e sem saída para honrar isso. E o que eu tenho acompanhado famílias ou pessoas perdendo por completo as suas heranças, perdendo os seus patrimônio, bens, né? Perdendo imóveis, endividando salários, renda, sem poder... A pessoa se vê numa situação... Nem vou falar se tem outras questões aí comórbidas ou concorrentes, ou diagnóstico dual, fora isso, tá? Fora isso. Somente Só esse o contexto, efeito só o efeito do jogo, né? É uma desconstrução de si, da própria identidade, de valores, de estar, de ser no mundo. A pessoa se vê numa situação tão humilhante, tão desconstruída, tão no fundo do poço, né? E sem alternativa de rede para suprir, para cobrir isso, que por vezes leva à situação, né, extrema, né, de atentar contra a vida, né, um suicídio. E a ideação é algo persistente, tá? É algo que tem uma linha temporal de existência mais permanente, mais cotidiana,
que não se desconstrói de uma forma por outra, que está muito atrelada, né, ao profundo estado de sofrimento psíquico. Né? Muito. Então... A gente aqui, aquela matéria que eu citei do portal Metrópolis, eu disse o título, né? 80% dos viciados em bets têm ideias suicidas. Essa matéria é feita em cima de uma pesquisa do ambulatório do jogo da USP, ou seja, a Universidade de São Paulo já tem um ambulatório que é específico para acompanhar pessoas dependentes de jogo. Essas pessoas que buscam esse ambulatório são dependentes que já perderam quase tudo. Ou seja, o risco de perder quase tudo existe, né? E aí você, por exemplo, um chefe de família ou uma chefe de família, chegar para sua família e dizer, olha, esse apartamento não é mais nosso, talvez a pessoa não tenha coragem de dizer isso, né? E eu acho que esse nosso programa hoje aqui, e outros que você propôs e nós compramos a ideia, a cada 2 meses, Geraldo, a gente vai tocar nesse aspecto do suicídio. Só as estatísticas que você mencionou aí justificam. Eu não precisaria nem estar me explicando aqui. Mas um psiquiatra americano, por exemplo, que é meu amigo, ele falou, Alexandre, as janelas dos hotéis de Las Vegas não abrem. Sim. Quer dizer, é uma forma de evitar o risco do suicídio numa noite que o indivíduo dessa que ele perdeu o apartamento, era dali mesmo do hotel ele nem voltar para casa. Então a janela não abre. Não abre, não abre. Porque haviam muitos casos de suicídio. E o que eu acho que a gente tem que trabalhar também é o seguinte: primeiro, o que você mencionou, que você é um sujeito que atende pessoas nesse tipo de dependência. Eu acabei de mencionar que a USP tem um ambulatório para tratar de pessoas. E a derrota, eu acho que a derrota, e no caso de você perder um patrimônio, não todo, mas perder parte do seu patrimônio, pode ser entendido como uma derrota. A derrota não pode ser entendida como uma coisa final. Lógico. Não é isso? Lógico. Você lógico, perdeu, perdeu. E aí, como é que a gente vai sair dessa agora? Mas aí tem questões outras que concorrem aí. Só para pegar esse teu gancho ainda, as Irmandades baseadas nos 12 passos, né? O AA primeiro, depois o NA, e tem tanto aqui no Flamengo quanto aqui no centro do Rio, né? O Acre, talvez, tem uma Irmandade toda voltada com relação aos jogos. Tem o JA, né? Né? Jogadores Anônimos. Isso, né? Então, assim, já existe também uma estrutura de grupo, né? Para acolher e para apoiar as pessoas que sofrem profundamente, muito, e em silêncio. Essa é uma questão muito delicada, né? Para poder oferecer uma escuta e apoio também a esses seres humanos. Voltando a você, uma questão dos homens, vê só. O Geraldo nos mencionou que está na hora da gente fazer um intervalo. Já? Já são quase 12h15. Vamos fazer um intervalo e você vai retomar exatamente partindo de onde você queria tocar. Perfeito. Agora, hein, Geraldo? Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido.
respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos retomando o programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje é o último programa do ano, dia 27 de dezembro de 2025, e nós estamos conversando sobre um tema que já esteve na nossa pauta há um mês e nós nos comprometemos durante o ano de 2026, ele vai voltar uma vez a cada 2 meses, nós vamos tocar nesse tema, que são as automutilações, as tentativas e os suicídios propriamente dito. Eu e o meu convidado partimos da seguinte premissa: esse problema é um problema grave do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista do impacto sobre as famílias, né? E nós também partimos da premissa de que isso pode ser modificado, isso pode ser alterado. Para que isso aconteça, a sociedade como um todo precisa tomar conhecimento, a gente não pode transformar o tema num tabu e como é tabu, então a gente não toca no assunto como se ele se resolvesse sozinho. Ele não vai se resolver sozinho, como os números que o nosso convidado, o doutor, o professor Jacques Bezerra tem trazido, não só no outro programa como nesse de hoje, e vai continuar nos brindando, entre aspas, que isso eu acho que não é uma coisa para ser brindada nem celebrada, mas vai marcar o impacto socioeconômico e humano desse tema que nós estamos conversando hoje. Então, não deixar de mencionar que a música do intervalo foi Eu Trago a Música,
que é uma música que fala mal do cigarro, você traga a música para não tragar fumaça, né? Vange Souza e Tony Garrido interpretaram. E no encerramento do primeiro bloco, o nosso convidado ia citar dados sobre suicídios em homens. Vamos lá, Jacques. Isso. Antes disso, com relação à sua fala de agora, que essa realidade pode ser mudada e é possível ser transformada assim, desde que a nossa intervenção, o nosso cuidado da saúde e da sociedade não fique só centrado na questão do indivíduo, como se for ter um olhar e uma intervenção, de que ele é um ser em depressão, ou ele é ansioso, tem um TAG, ou ele tem outras condições de saúde mental ou de saúde orgânica, vai apresentar a condição que ele é um ser fracassado, que ele é um ser derrotado, que a questão é com ele. E não é com ele simplesmente. É uma questão da sociedade, é uma questão, na essência, das condições de vida, de como se vive, quais são os meios possíveis que a nossa sociedade contemporânea oferece para que a existência ocorra ou não ocorra. Quem tem direito a ser ou não feliz, quem tem direito a ter ou não saúde, exercer a sua saúde. Então, são várias questões que se entrecruzam e potencializam. Sim. Nesse recorte, com relação aos homens, uma matéria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, de setembro de 22, nos traz o seguinte, né, painel. O suicídio é quase 4 vezes mais incidente entre os homens, conforme o OMS, né, 2019, ou seja, 9,9 mortes autoprovocadas por 100 mil pessoas, com relação aos homens. 9,9 mortes é a taxa. Com relação às mulheres, 2,6 mortes a cada 100 mil. Então, é quase 4 vezes. E aí tem uma questão aqui. No Espírito Santo, ano de 22, de janeiro a agosto, houve 56 mortes por suicídio notificadas. Das 56 mortes, 48 homens, 8 mulheres. Então, é uma situação, assim, como nós pontuamos no nosso anterior programa, nosso encontro, tá, ser homem é um fator de risco. Tá, mas o que é que eu faço a partir disso? Então, a leitura mais potente, mais necessária, então as mulheres se suicidam menos do que os homens. Por quê? Porque as mulheres, elas vivenciam, inclusive, redes protetivas muito mais presentes, muito mais robustas, muito mais ricas do que os homens. Porque as mulheres, elas se permitem, né, por mais vezes, pedir ajuda e falar sobre o homem, a nossa formação humana do ser homem na sociedade, do masculino, a masculinidade, ela nos traz que é o impeditivo o homem sentir. O homem se apresentar como um ser vulnerável, como o homem dizer que tem dores, que tem fragilidades, que tem impasses, que tem dilemas, que tem fraquezas, que se sente assim. Então, o sofrimento do homem é muito, terrivelmente, sozinho, isolado, em silêncio. Então, assim, ele se vê sem alternativa, até porque não se vê, e não se sente com redes que ele possa simplesmente dizer o que ele sente, o que está sentindo. Então, ou seja, como potencializar a vida no universo masculino? Como oferecer uma educação formativa, humana, para esse ser masculino, que também contemple a dimensão de entrar em contato com questões mais pessoais, mais íntimas, mais que não se pode falar para um outro homem. Não posso falar que eu estou entristecido, que eu estou com angústia, que eu estou sofrendo, que eu estou desesperado. Estou com vontade de chorar. Eu quero chorar.
Eu posso chorar ao seu lado, eu sou homem, eu tenho um amigo, inclusive homem, que eu posso ficar em silêncio com ele, eu posso coexistir em silêncio com ele, eu posso chorar com esse meu amigo, entendeu? Da família ou não família, eu posso chorar. Eu posso dizer as minhas dores mais profundas, quando estou sofrendo no trabalho, em casa, na vizinhança, com tal pessoa, comigo mesmo. Eu fiz durante uma parte da minha vida profissional de médico, eu dei uma escapada por uma outra forma de fazer medicina. Eu fiz um curso, me especializei em homeopatia. Uhum. E a homeopatia é bem diferente da alopatia, os princípios são bem diferentes. O motivo do adoecer para um homeopata é diferente do motivo que o alopata vê o adoecimento do homem, do ser humano. E existe uma forma de você identificar o encaminhar daquela doença, sobretudo para o homeopata unicista, que seguiu a formação de um argentino chamado Masi Elizalde, que já nos deixou, mas ele era meio que o mentor do grupo que me ministrou o curso, né, do qual eu fiz parte, em que ele analisava a história de Hahnemann, o alemão que criou a homeopatia, o Samuel Hahnemann, sim, dizendo que o Samuel Hahnemann era tomista. Esse tomista era uma expressão de alguém que tinha estudado São Tomás de Aquino, sim, que é um dos grandes filósofos da Igreja Católica. E ele desenvolveu toda uma teoria do sofrimento humano, que começaria com a perda. O ser humano teria um sentimento de perda, nascia com esse sentimento, como se ele tivesse perdido o paraíso. E ao perder o paraíso, ele se sentiu culpado do que teria feito. Um pedacinho do pecado de Adão ele cometeu. E ele era um sujeito, então, que tinha perdido um momento de plenitude por culpa dele. E uma das características, então, do que o homeopata enxerga no paciente que está fazendo o relato sobre si próprio, é em que momento ele está. Ele está arrependido, está triste porque perdeu, e o que ele está fazendo para melhorar isso? Então ele pode, isso é a teoria da homeopatia unicista, ele pode se destruir, ele pode destruir o outro como solução para o seu sofrimento. Eu me matando, eu acabo com essa perda, não tenho mais culpa de nada e tal. Ou ele pode entrar num estádio nessa teoria chamada de psicose, que seria uma exacerbação do seu ego. Eu sou o maior de todos, eu sou o melhor, nada me abate, todo mundo é que está errado. Então ele não sofre, teoricamente, né? E aí tem até umas teorias que quem adota isso ao longo da vida são os que mais fazem câncer, né? Porque é uma multiplicação também de células até que uma é anárquica e vai embora. Mas o que eu quero te dizer, por que eu trouxe essa história? Estou indo para o que é chamado na homeopatia de sífilis, que é a destruição. A destruição é autodestruição ou então heterodestruição. Você citou aí um quantitativo aterrador de entre 700 e 800 mil suicídios por ano no mundo. Da última vez que eu te entrevistei sobre esse tema, eu fui fazer uma pesquisazinha na OMS para conversar melhor com você e vi que o número de assassinatos está entre 400 e 500 mil por ano. Ou seja, às vezes a gente fala que o ser humano é violento e o homem é violento, mas a gente associa isso à violência, à heterodestruição, né? A violência Sim. do outro, contra o outro. Mas, na verdade, ele é mais violento contra si próprio. Que paralelo você faria com o suicídio? Vamos pensar no homem, o suicídio e o feminicídio.
que também é uma prática, a maior parte, se não a totalidade dos feminicídios, são praticados por homens contra mulheres. Que paralelo você faz nesse homem que se mata em 4 vezes mais do que a mulher se mata, e esse homem que, por exemplo, me parece que o feminicídio no Brasil é o 5º país do mundo em termos de mortes de mulheres. Que paralelo você faria desse homem que está se matando mais e que está matando mais as mulheres? Você vê alguma relação? Nós não tínhamos combinado essa pergunta, não combinamos pergunta nenhuma aqui. É verdade. E me deu vontade de perguntar isso. Não, é pertinente demais. Esse homem que está se matando, vamos pensar no seguinte. Qual é a região, qual é o estado brasileiro onde tem o maior índice de suicídio? O sul do país, Rio Grande do Sul. Área agrícola. Esse homem que está se matando no Brasil é um homem que ele se percebe e vive sem rede de apoio socioemocional. É um homem que ele se vê excluído dos seus territórios existenciais. É um homem que ele sofre reveses muito duros na dimensão do desemprego. Eu trouxe aqui um dado que a questão do desemprego é um fator na escala internacional importante nesse sentido, entendeu? Pode falar o dado aí. Com relação... É fácil de localizar? Fácil de localizar. Com relação ao desemprego. A OPAS, né? OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde. Isso, né? Com relação ao suicídio nas Américas, referência período 2000 a 2019, né? Diz que 80% dos suicídios nas Américas ocorre entre homens. Em 2019, 97 mil mortes por suicídio na região, quase 100 mil mortes na região em 2019, nas Américas, num ano só. Tá? E traz aqui a questão, e a OPAS, novamente, em 23. Fatores contextuais associados à mortalidade por suicídio em nível de país nas Américas, 2000 a 2019, Alexandre. Homicídio, uso de álcool e outras substâncias estão presentes, associado ao aumento da mortalidade por suicídio entre homens, só que a desigualdade educacional, né, o foco principal, o fator entre as mulheres, para ambos os sexos, o desemprego associado ao aumento da mortalidade por suicídio. A OPAS identificou nas Américas que o quesito, a questão do desemprego, né, nesse período, foi um fator preponderante para levar ao suicídio. Desemprego levando toda a desconstrução do papel social do homem. Qual é o papel social do homem, Alexandre? Prover a família de seu provedor. Ainda é esse papel. Ainda é esse papel majoritário nas Américas. Né? Toda a sua educação para isso. Toda a sua inserção no mundo para o trabalho. O trabalho com a sua identidade na vida é o trabalho. Qual é o sentido do trabalho? Em especial para o ser homem. O desemprego sistêmico, né? Estrutural. Esse total... O Gonzaguinha, inclusive, nosso compositor querido que já nos deixou, tinha uma música que abordava isso. Um homem não tem honra, né? Sim, sim. Então, assim, o desemprego, esse homem que está se matando, é um homem... Vai lá que eu vou procurar essa letra, porque tem um outro detalhe nessa letra do Gonzaguinha que faz parte do nosso programa aqui, do nosso tema de hoje. Sim. E eu quero trazer um dado... Mas eu te fiz uma pergunta e eu quero que você... Tá com o paralelo... Paralelo, né? Porque uma das coisas que eu noto... Fala. Aqui é bate-papo, aqui é assim mesmo. Com a dimensão da violência voltada
à mulher por esses homens, esses homicídios, mas no sentido mais a questão é que esse ser humano, esse projeto de ser humano, que não se tornou ser humano, nenhuma pessoa, ele tem uma formação existencial altamente equivocada, né? Altamente deturpada de valores e princípios. Altamente, sendo que Alexandre, em muitos dos casos, no grande percentual, tem diagnóstico de saúde mental nisso envolvido, tá? Tem psicopatia, tem questões, sabendo, né? Vamos extrair isso. Extrair isso porque a gente não domina, né? Tá bom. Então vamos... Assim, a sociedade não domina a reversão disso. Não vamos abordar isso. Os nossos ouvintes estão entendendo que, como a questão é multifatorial, não é só uma coisa, nem é só outra e tal. Mas a gente está tentando aqui ver o que a gente pode, o que a sociedade pode fazer para melhorar. E se o indivíduo já tem uma doença mental, tem que tratar a doença mental, enfim. Mas tem outras coisas que não estão no campo da terapêutica. Sim, porque a violência contemporânea, mais dos últimos anos, voltada à mulher, essa, digamos, explosão, eu não sei se é explosão, eu não sei se é uma explosão de estatística ou isso está chegando mais, sendo mais divulgado, as barbaridades. Sim. Tá? É um questionamento que o Geraldo fez aqui. Tem essa questão. Porque, deixa eu só falar uma coisa, acabei interrompendo. Porque também atualmente, né, acaba a relação entre os dois. Aí o homem vê nas mídias sociais que a mulher está começando a sair com outra pessoa. Isso deve ser terrível também. Para a mulher também, mas o homem tem essa violência, né? Pronto, era só isso que eu queria falar. Eu achei aqui eu fui buscar a letra. O nome da música do Gonzaguinha é Um Homem Também Chora. Olha o título da música, né? Linda. E ela diz assim: um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, de ternura, precisa de um abraço, da própria candura. O Gonzaguinha era demais. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sono que os façam refeitos. É triste ver meu homem, diz a letra, né? Guerreiro menino com a barra do seu tempo por sobre os seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que tem no peito, pois ama e ama. O homem se humilha, se castra no seu sonho é a sua vida, em cima do que você falou, e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. E aí ele continua de novo, né? É triste ver meu homem, guerreiro menino, com a barra do seu tempo. Traduz tudo. Mas eu acho que essa estrofe aqui, né? O homem se humilha, se castra no seu sonho é sua vida e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Ou seja, essa música é composta por um homem sensível. Altamente. O Gonzaguinha foi meu ídolo musical durante anos. Meu também. Não é? Nossa geração teve essa sorte, né, de ter grandes compositores que falavam coisas que fora do shows normal. Né? Históricos no Circo Voador. E do João Caetano também. Sem a sua honra, se morre, se mata. Ele aqui, de uma certa maneira, está falando um pouco da questão do... Eu não sei, eu senti um pouco assim, da questão do feminicídio, né? A ideia... Sim, mas pessoal, Alexandre,
tem que pensar no Brasil dos últimos 10 anos. Vamos pensar no Brasil de 2014 para cá. O quanto a cultura do ódio foi ao máximo potencializada. O quanto o ódio, o quanto a violência voltado ao diferente, à diferença, o quanto a violência irrestrita, absoluta, não humana, voltada a grupos, a contingentes, população minoritários, mulheres, negros, LGBTQIAPN+, religiões afrodescendentes, indígenas, todas as idades eu trouxe aqui, e outras populações, idosos, mesmo jovens e adolescentes, o quanto uma violência absoluta, cultuada, valorizada, agraciada, premiada, o quanto a violência nessa sociedade nossa brasileira, de 2014 para cá, nesse recorte dos últimos 10 anos, ainda mais nos últimos, né? Sabemos o período, o quanto isso fez parte do normal, se naturalizou, se normalizou a profunda violência contra a vida, contra a existência, contra o diferente, a diferença. E a mulher está nesse contexto sendo endereçada, foi posta nesse lugar por essa violência da sociedade, essa violência das mídias, na sua divulgação, né? E disseminando essa violência sem nenhum filtro, sem nenhuma barreira. Ou seja, o que nós hoje estamos vivenciando de forma altamente perversa, cruel, não humana e triste, muito triste, é uma consequência desse atual caos societário degradante, falido, de uma sociedade não humana, que falhou no seu projeto de humanidade, humanismo. Sim. Então não pode dissociar desse contexto nosso sócio-histórico, pelo menos na última década. Eu concordo contigo, acho que a gente poderia pensar nessa última década fatores como esses que você também levantou, mas eu te faço uma provocação. O termo feminicídio vem da década de 70 na Inglaterra. E isso eu tenho fresquinho, porque eu fiz a edição do vídeo do Emiliano Rogido hoje, e pus no meu canal no YouTube hoje o corte do programa que fala por que a palavra feminicídio é importante. E essa palavra surgiu, portanto, há mais de 50 anos. E ele próprio, no programa, ele diz que o feminicídio ele sempre houve. Só que não tinha esse nome antes da década de 70 na Inglaterra. Então, é histórico a questão da violência contra a mulher. É história, não é nova. O que eu acho que é novo é o que a gente está discutindo aqui, a gente discutir o homem. E hoje é o terceiro programa seguido que eu estou falando sobre homem. O programa foi, 2 programas atrás, foi a Viviane Castelo Branco, falando sobre valorização da paternidade. Ela é uma mulher, a voz de fala dela é de mulher, mas ela é uma especialista nessa questão da construção de um serviço de saúde que traga o homem para a paternidade. No programa passado, foi com o Márcio Ferreira e nós falamos sobre a saúde do homem, foi o tema do programa. E hoje nós estamos falando sobre um fenômeno, o suicídio, que é, como você está demonstrando a cada momento, mais prevalente nos homens. O que eu te pergunto é o seguinte, existe uma questão chamada machismo. Sim. E eu entendo o machismo como um medo. Quer dizer, o homem, ao se impor como homem, eu vejo que ele mostra a sua vulnerabilidade. Quanto mais eu vejo um machista se manifestar, eu vejo esse cara está se sentindo muito fraco. Ele está vestindo uma capa, ameaçado, ele está sentindo uma capa.
está vestindo uma capa de super-herói, onde ele talvez, primeiro, não precisaria vestir, mostrar-se vulnerável e frágil seria, às vezes, até mais sedutor para uma mulher ou um pretendente. E, por outro lado, parte do que o Geraldo estava trazendo, a questão da violência contra a mulher, porque a relação terminou, eu acho que a relação termina porque a outra tomou a decisão de terminar. E isso é que incomoda a esse machão, esse cara que a fragilidade dele está aparecendo. Ela me trocou, ou não me quer mais. A história que a gente tem da menina que eu citei no início do programa, que mexeu muito comigo, a Tainara, ela não queria mais voltar para o rapaz, né? É um direito dela de dizer, não quero mais. E o rapaz, se tivesse equilibrado, se isso fosse possível, ele dizia, então outra pessoa vai me querer. Eu tenho meus valores e outra pessoa vai ver os meus valores, que essa aí não está vendo. Mas se ele não está em equilíbrio interno com a potencialidade que todos nós, todo ser humano tem, homens e mulheres, não precisava ferir a outra pessoa. E aí eu volto ao que disse o nosso querido Gonzaguinha. E sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata, ou seja, se suicida ou então eu mato o outro, por uma questão de honra. Nós já tivemos no nosso Código Penal a justificativa de que o indivíduo podia matar o outro por uma questão de honra. É verdade, até bem pouco tempo, né? Até assim, bem pouco tempo. Histórica, bem pouco tempo, né? Mas eu vou te provocar, né? Assim, e depois vou abordar outra questão. Tá. Alexandre, eu acompanho pessoas. O microfone, tá? Por favor. Eu assisto pessoas, acompanho, eu apoio, eu caminho junto com pessoas, homens, que o espaço de segurança, de não julgamento, de acolhimento, de poder eles expressarem as suas humanidades e poderem chorar, né, é somente no consultório. Porque em casa, com as suas companheiras, eles não podem chorar. Ou pelo menos acham que não podem. Não podem. Não podem. Não podem. Né? Não é permitido. Não é bem visto, não é de bom tom. Algumas das dores que chegam no consultório que homens trazem é de que não tem um espaço relacional de convivência familiar com as suas companheiras. Eu estou no recorte bem na dimensão heterossexual, tá? Nesse recorte. De que se desconstruir da sua masculinidade e ser esse homem que o Gonzaguinha nos apresenta é algo impossível, não permitido. É um impeditivo, porque as companheiras cultuam e valorizam e querem esse machismo. Olha o que você está dizendo, algo muito sério. É lógico que sim. Independente da classe social, já. Porque a nossa sociedade é machista, a nossa sociedade é escravocrata, a nossa mentalidade, nossa sociedade brasileira é escravocrata. Não é todo homem que vivencia hoje uma qualidade relacional conjugal para que essa possibilidade se frutifique. Não raro, as barreiras mais terríveis, mais ameaçadoras, partem de dentro de casa. Seja pela mãe, seja pela companheira. Ou seja, pelas irmãs mais velhas. Lógico que elas foram educadas, condicionadas a esse construto, a esse modus operandi ou essa mentalidade cotidiana. Mas estou te falando que o machismo, principalmente os machismos mais disfuncionais,
né? Foi construído por mulheres? Não, é uma construção da sociedade. Sim. Não é uma mão única masculina pelo homem. É uma relação a tensões, a inflexões, né? A embate, a dilemas relacionais. E, inclusive, homens jovens e maduros, solteiros, que buscam relações, entendeu, assim, sexoafetivas, com essa dimensão, e essa possibilidade, a partir do Gonzaguinha, não é bem acolhido. Eu estou na dimensão heterossexual, hein? Como é que você traduz? Nós estamos falando o nosso programa, o tema principal era o suicídio, mas não dá para a gente apontar esse papel masculino não só no suicídio, como você deixou bem claro, mas também na questão da heteroagressão. Hétero no sentido outro, né? Sim. Por que você acha que ser corno faz tão mal ao homem? Faz com que ele... Ferida narcísica. Uma dor narcísica de autoimagem insustentável. Só para provocar você, a masculinidade, tá? Tem o S. Tá, tem o S. Tá? Isso. Não somente uma. É possível, né? Que são expressas nos cotidianos, né? É uma ferida de ego, no ego, uma ferida na autoimagem, é uma ferida no normativo, no aceitável, no script, né? Quando um homem vivencia essa dimensão, digamos, do corno, isso não foi combinado. Não? Tá fora. Mas eu falo para as pessoas que o nosso programa é um bate-papo. Não. Para o homem não foi combinado. Entendi. Entendeu? Tá. Isso não estava no roteiro. Porque isso nem é cabível de estar no roteiro. Isso é tão fora da curva, é tão impossível, que nem é projetado. Essa na fantasia do homem, entendeu? isso é ponto fora da curva. Na fantasia. Na sua constituição, sua identidade. Isso. Isso não é algo, não tá, entendeu? É ao contrário, na é verdade. Então, assim, quando vem esse choque de realidade, essa possibilidade da outra pessoa vivenciar a sua singularidade, a sua dimensão individual, os seus desejos, né, a sua autonomia e independência, e também poder ter esses demais encontros sexuais ou sexoafetivos, se for o caso, esse homem assim construído, instituído, não sustenta, não aceita, não tem uma estrutura emocional e psíquica para bancar e sustentar. Pelo o andar do seu pensamento, assim, eu poderia depreender que a grande mudança societária, no sentido de sociedade, não sociedade de negócio, mas sociedade humana, deveria partir da criação de crianças lá atrás, lá embaixo, quando nasce, dentro da família. Nós já pontuamos enquanto nosso anterior, inclusive, de certa forma, mas aí eu trago o seguinte, qual o papel que as escolas também podem ter nessa formação humanista? Porque a dimensão de valores, de emoções, de diferença, né, de inclusão, isso pode ser também na escola potencializado? Pode, e também em outros espaços de convivência humana, evidentemente, em clubes, em covizinhança, lógico que sim. As redes parentais, né? Mas aí vem o tio pro sobrinho pequenino, homem não chora não, não pode chorar não. Tá chorando por quê? Por quê? Você não é homem não? Isso é a nossa história hoje. Uma criança não gosta nem de chegar em casa e dizer que apanhou na escola de um colega. Bateu, devolveu, bateu mais. Como o outro ficou? A dimensão das masculinidades, sabe, Alexandre? E para a saúde mental e para a dimensão do suicídio, esse tema, é algo muito sensível, muito urgente, muito complexo. E você vê, saindo do tema violência contra a mulher ou do tema da autoviolência,
automutilação, enfim. Se você pegar na sociedade hoje, quem são as figuras proeminentes que estão aparecendo hoje na mídia? Donald Trump, Putin e Netanyahu. Se você olhar o perfil, a forma deles serem, de tratarem os problemas nos seus países, é de um atropelamento, é de uma violência. Né? O Trump agora está explodindo navio porque ele acha que aquele barco ali tem que ser explodido. Porque é a dimensão de imperadores. O papel, o movimento, a mensagem veiculada, defendida e cultuada por seus adoradores é de impérios e imperadores. E aí não tem espaço para, né, questões de singular, né? O poder, você acha que leva a isso? A busca pelo poder e o sentimento de estou no poder leva a você não ver o outro mais? É um risco, sim, vamos dizer. O exercício do poder, né? Exercer o poder é um chamamento... É um movimento, sabe, muito voltado para si, né? É 100% voltado para si. Quem busca poder com esses perfis, por exemplo, exercer o poder, como nos ensinou, né, Michel Foucault, exercer o poder é com essa pegada de se inebriar consigo mesmo, né? Tá buscando saciar-se com uma voracidade também do mundo, né? Então é algo altamente disfuncional, altamente adoecido. São adoecimentos existenciais, perversos, cruéis, intolerantes, excludentes e assassinos. Tinha que ter talvez me lembro que a gente falou que as pessoas tinham que... existem cursos de oratória, né? Então tem gente que vai fazer o curso de oratória para falar melhor. E a gente brincou que deveria ter um curso de escutatória, para as pessoas aprenderem a escutar também, né? Uma das coisas que eu percebo quando o indivíduo chega nesse exercício do poder é que ele não escuta mais, né? Ele só escuta ele mesmo e o seu grupo, né? O secto, né? Fica muito... secto, né? Muito... E será que um dos problemas do homem é nessa questão de ele não querer mostrar as vulnerabilidades, ele tem que mostrar que ele é poderoso, né? E eu me lembro quando eu era pequenininho, eu via amigas, criancinhas, ganhavam bonecas, meninas. E eu ganhava capa do Super-Homem, do Batman. Sim. Eu tive aquele cinto de 1001 utilidades do Batman. A gente queria ter um herói. O homem queria ser o super-herói, né? E será que a gente não carrega isso há séculos? E a gente quer ser sempre um super-herói e mandar... E aí uma pessoa diz para você, meu amigo, eu estou afim daquele cara ali, vamos embora, acabar esse relacionamento, porque não... Aquela ideia de que ele é o super-herói é ruim de uma maneira, né? Que é o castelo de cartas. Sim, mas essa ideia, sabe, Alexandre, não é esse ideal, esse símbolo, não é igual para todo mundo. Sim. Em termos de possibilidades. A gente não vai ter tempo hoje de trazer aqui os dados que eu trouxe, outros, mas vamos trazer no próximo programa. Deixa eu demarcar no contexto do suicídio, tá? Taxas, vamos pegar populações, né? Suicídio entre negros, Brasil, é bem superior do que suicídio com relação a brancos. 6-4. Tá? Então, por taxas, por valores absolutos, frequência, e por taxas, né, por 100 mil, então, taxas da população negra com relação aos brancos, nesse contexto branco, caucasiano, é bem superior. Então, é um fator assim, tá? Não pode ser levado não pode abstrair isso. Vou pensar em prevenção enquanto política estatal, federal, estadual, municipal e atuações micro de população indígena. Né? População indígena, eu trouxe dados do Mato Grosso do Sul e do nosso país absurdos, entendeu? E principalmente no universo masculino também entre os indígenas.
homens mais se suicidam na população indígena. Trouxe dados. Brasil, pessoas com deficiência. As taxas de suicídio no Brasil de pessoas com deficiência são superiores do que as pessoas sem deficiência. Está compreendendo quando a questão do Mas mesmo entre essas, os deficientes homens se suicidam mais também, né? Mesmo nesse subgrupo. Sim. Com relação a negros, a deficientes, a indígenas, população LGBTQIA+. Ou, nem vou falar de homicídio, hein? Sim. Falar de suicídio. O Brasil, pelo 14º ano seguido, é o país que mais assassina pessoas trans e travestis. Tá? Na ideia... 14º ano seguido. Tá? Na dimensão... E quem comete esses assassinatos são homens. Sim. Não são mulheres. Sim. E quem são as trans que são assassinadas? Negras, pobres e com baixa dimensão escolar. As mulheres trans no Brasil assassinadas, por majoritária, são negras, pobres e com baixa formação escolar, em anos seguidos, na sequência. Olha a questão aí, estou trazendo. Tá? A dimensão da morte, do suicídio, da ideação, tentativa e suicídio do LGBTI APN+, é bem superior do que os héteros. Então, não é cabível abstrair que o ser humano tem uma cor de pele, tem uma origem étnica, tem uma condição de inserção no trabalho, no mercado diferenciada, que tem uma condição de moradia diferenciada, que tem acesso ou não a bens culturais diferenciados, que mora em territórios diferenciados, que se é homem ou mulher, se é idoso. O percentual de suicídio entre idosos no Brasil, as taxas, são bem superiores do que os não idosos. Então eu te pergunto, o que me adianta saber uma pessoa está com crise de suicídio, né? Que ela está com um processo depressivo profundo, que ela está com processo de ansiedade profunda, se ela está com outras comorbidades da saúde mental, outros CIDs, se eu não enxergar na minha frente um ser humano com histórias ancestrais, com histórias territoriais, com condições de vida diferenciadas, singulares, particulares, com possibilidade de existência, com direito à vida diferenciado. Aí a gente já vai para aquela história que foi uma das pilares do SUS, né? A equidade. Você falou, o que adianta eu ter um indivíduo na minha frente? Você está falando isso como profissional de saúde. Sim. Esse indivíduo tem que ter conseguido chegar à sua frente. Sim. E muitos que estão vivenciando tudo isso que você relatou não chegam. Não chegam a um profissional de saúde, uma equipe, não chegam nem às vezes a um desses grupos anônimos, né? Ele não tem informação sobre isso. Condição meio ambiente. Você tem... Excelente. Tá. Um município brasileiro, Geraldo, no Brasil, o município com maior índice de suicídio no país, Altamira, no Pará. Por que será Altamira, onde houve uma remoção de 40 mil ribeirinhos, populações para Belo Monte, que foram deslocadas para assentamentos urbanos? Você vai, com essa informação, você vai deixar um pulo para o próximo programa. Nós vamos partir daí, nessa questão ambiental, como é que isso interfere no psique. Eu vou na edição botar por escrito, mas quem estiver ouvindo o programa quiser fazer um contato contigo,
Que contato você daria? Pode o Instagram, né? O Jacques.Bezerra, né? E você Jacques se escreve Jacks. Bezerra. E você depois pode divulgar o contato telefônico também. Pode divulgar, divulga agora. O 21 97 22 66 100. Fala mais uma vez, telefone, às vezes a pessoa, vou pegar esse número. Rio, né? 21 97 22 66 100. Então, Geraldo, quantos minutos ele tem? 1 minuto. Você, agradeço a sua presença aqui. Você tem 1 minuto olhando para a câmera para se despedir e já fazendo referência a que nós estamos mudando de ano. O que você diria para quem está pensando em tirar a própria vida? Cuidado com o microfone. Em 30 segundos. Só por hoje, converse com alguém. Só por hoje, ouse cuidar de você e se permitir falar com alguém. Compartilhe os seus sentimentos, compartilhe as suas angústias, as suas dores, os seus dilemas, suas inquietações, as suas finitudes, e também para você poder compartilhar suas potências, autorias, alegrias, felicidade. Você é um ser humano muito importante. Você é muito importante estar aqui conosco. Tem pessoas que te amam, tem muita gente que te ama. Você é necessário. Fé em você.